Vamos lá. A gente muda de assunto para falar com o Pedro Venceslau, que está aqui na nossa bancada. Porque, Pedro, tem apuração sua de que uma ala da esquerda diz que as negociações pelo fim do tarifaço com os Estados Unidos acaba inibindo uma manifestação contundente do presidente Lula contra a presença de navios norte-americanos no Caribe. Inclusive, tivemos o maior navio de guerra que foi deslocado para lá nesses últimos dias. Pois é, vai acontecer no dia 31 de outubro, em Caracas, uma reunião de parlamentares sul-americanos que aqui no Brasil está sendo articulada pelo Foro de São Paulo e também pelo MST, em solidariedade a Nicolás Maduro e para criticar e chamar a atenção da opinião pública internacional para essas movimentações militares que estão acontecendo no Mar do Caribe. Pelo Brasil devem participar desse evento o deputado Orlando Silva, do PCdoB, também manifestou interesse o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Eles abriram conversas com deputados do PSOL, mas o PSOL ainda resiste, é muito crítico ao regime de Nicolás Maduro. Dito isso, reservadamente, integrantes do Foro de São Paulo, e também da esquerda brasileira, que são alinhados com o regime de Maduro, dizem que o presidente Lula, de fato, mencionou o assunto na reunião com Donald Trump, se colocou como possível mediador, mas eles avaliam que nesse momento de negociação sobre o tarifaço, o Brasil ficou inibido, ficou acuado, recuado numa posição sobre a Venezuela para não prejudicar as possíveis negociações. E a expectativa do continente, segundo essas fontes, era que o Brasil, de certa forma, assumisse o protagonismo e tentasse unificar os países do continente contra as movimentações de Donald Trump. Há uma leitura, inclusive por parte do governo brasileiro, que existe um risco real, tanto é que é uma preocupação com as fronteiras do Brasil com a Venezuela em função dessas movimentações militares. E, Pedro, Lula pode ser um interlocutor entre essa crise de Estados Unidos com o Brasil, inclusive até o Lula disse que se colocou à disposição para mediar, né? O Lula tentou ser o interlocutor em vários momentos em situações internacionais, não conseguiu, até na questão da guerra da Ucrânia, mas aqui o Brasil é o principal player sul-americano. Quando houve aquela ameaça de Nicolás Maduro de invadir a Guiana, o Brasil também se colocou ali como interlocutor, mas aquilo causou um desgaste que já vinha se acumulando na relação entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. Uhum. A relação sempre foi muito próxima, muito estreita desde Hugo Chávez. O Lula tinha uma relação pessoal muito boa com Hugo Chávez. Mas também houve o desgaste por conta das eleições na Venezuela. Eleições que o Brasil criticou pelo fato de que não houve a publicação das atas, se proibiu a participação livre da oposição, apenas a oposição consentida pôde participar da eleição. E o presidente Lula sabe que uma posição mais estreita, mais próxima da Venezuela, pode ter um custo político muito alto na eleição do ano que vem com o eleitor mais moderado, né, Estevão? Ainda sobre Venezuela, a gente teve, né, na semana passada a Maria Corina com destaque nos últimos dias com o Nobel da Paz. Depois ela disse que o presidente Lula precisava conversar mais. Você acha que ela também pode ser uma interlocutora nesse meio de caminho entre Estados Unidos e Venezuela? Isso pode acontecer? Eu acho difícil. A Corina ganhou o Prêmio Nobel da Paz, então isso em outros momentos a credenciaria como interlocutora. Mas ela não tem nenhum canal de contato com o governo, com a ditadura de Nicolás Maduro. Pelo contrário, né, ela é perseguida pelo regime de Nicolás Maduro.